E, Júnior, você estava falando, gostaria de saber um pouquinho, você estava falando da família, né? Da sua esposa, que entrou na sua vida, começou a te ajudar. Então, hoje, assim, você tem um conselho, quando você vai abrir uma loja, pede conselho a ela, seu pai, como é que funciona, assim? Verdade. Eu queria até frisar aqui uma situação que a minha vida não foi só de... assim, eu tive momentos difíceis, passei. Alguns eu procurei, outros não. Mas eu tive um momento da minha vida que eu não estava com a cabeça boa. A minha época ali de 18, 19, 20 anos, eu, moleque, não queria muito trabalho, não queria focar no trabalho. Mas aí meu pai sempre acreditou em mim, no potencial, sempre insistiu para me trabalhar. Então eu sempre falo que às vezes Deus pega aquele que ninguém acredita, aquele que ninguém dá nada e faz ele, né? Então hoje eu sou coluna na minha família, né, de uma forma geral, e assim, eu era teoricamente o patinho feio, o que dava mais trabalho. Então assim, às vezes Deus vai pegar aquele que ninguém dá valor, aquele que ninguém acredita, para poder exaltar e fazer com que ele realmente seja uma coluna. Voltando a falar de... Qual foi a pergunta? Sobre família, sobre a ajuda da família, tua esposa, do seu pai, te orientando. Assim, eu me consulto muito, né? Eu sempre falo que eu oro muito, né? Sempre... quando a gente vai trabalhar, a gente vai para a rua, a gente depende muito da misericórdia de Deus, né? Porque nem tudo a gente consegue consultar Deus, orar, Deus me responde. Então tem decisões que a gente vai tomar ali que vai ser pela misericórdia. Mas tem decisões que a gente precisa realmente consultar Deus. Enquanto Deus não falar, a gente não deve se movimentar. Se Deus ficar em silêncio, vai orando até Deus se pronunciar. Então, quando a gente fala de negócio, de lojas, quando a gente fala de mudar para um outro lugar, qualquer decisão dessa, de uma escola para o filho, a gente sempre procura orar e realmente Deus falar para a gente ser aquilo que é, né? Eu sempre falo sobre Salomão, né? Salomão começou tão bem, né? Mas desobedeceu no final. Então não basta começar bem, a gente precisa terminar bem. Então eu sempre eu tenho assim, um DNA empreendedor, né? Eu consigo, às vezes, observar algumas coisas assim, e Deus sempre me direciona, às vezes eu consigo chegar na frente em algumas coisas. Eu sempre tenho uma forma. Primeiro, eu analiso a localidade, o local, né? A gente está construindo uma loja hoje, ali perto do Parque Shopping Campo Grande, e a gente comprou aquele terreno tem muito tempo, né? Na verdade, a gente comprou aquele terreno, uma parte dele tem 5 anos, depois compramos a outra, aí a gente conseguiu fazer uma coisa legal. Aquela região ali eu já tinha feito uma análise ali, né? Júnior, você faz estudo, contrata consultoria? Não. Eu mesmo pego a região, olho, vejo se é o público que eu quero falar, ver se meu trabalho encaixa naquela região. Aí, se a localidade for boa e tal, aí eu vou para o segundo momento, que é analisar a concorrência, se eu não vou agredir ninguém, se eu vou prejudicar. Se for prejudicar muito, a gente sabe que faz parte, né? Eu abri uma loja ali, o cara abriu uma loja aqui, mas se a gente vê que vai atrapalhar muito, e se a pessoa também precisa muito daquilo, a gente evita, né? Então a gente olha ali o lugar, olha a concorrência e vai analisando. Aí quando eu vejo que dá, aí eu vou para o segundo momento, né? Eu vou, converso com a Juliana, né? Juliana, o que acha? Juliana sempre fala, vai, é bom. Juliana nunca chegou e falou, eu acho que não. Juliana sempre encorajando muito. Por isso que a gente precisa ter uma mulher que nos dê força. Porque a hora que tu fala que tá fraco, ela, não, tá fraco não, tá bom, vai que Deus vai honrar. E aí eu converso com a Juliana, converso com meu pai, né? Eu sempre falo, né? Meu pai não é crente hoje, mas acredito que ele vá e tá perto disso, né? Acho que ele vai, já Deus vai alcançar ele. Sim, sim. Mas eu sempre ouço ele porque, assim, é o VAR da experiência, né? É o meu pai, ele sempre vai querer o nosso bem, né? Ele pode, às vezes, não ter aquela sabedoria, não estar atualizado no dia a dia, mas ele é uma pessoa que com certeza ele quer o meu bem e não quer ver que o filho dele sofra, né? Então,
Eu sempre consulto ele. Eu tenho meu irmão Bruno, que é meu braço, tá sempre comigo. O Bruno é como se fosse um filho para mim, né, cara? O Bruno veio morar comigo muito novo, sempre atrás de mim. E o Bruno morou comigo. O Bruno saiu da minha casa acho que não tem nem 2 anos, cara. Então tem uns 2 anos e pouco. Eu casei com o Juliano e o Bruno morava na minha casa. Ele ainda ficou lá um tempo ainda. Brunão. Só que assim, a Juliana é muito amiga do Bruno, se dão muito bem. Tipo assim, os dois são muito, muito conectados. E aí chegou um momento que ele queria sair, mas não queria, e eu também não queria deixar, porque eu achava que ele ainda precisava amadurecer, mas aí ele foi, e hoje tá indo, tá morando sozinho, agora tá viajando, tá em Ibiza lá, tá aprontando um pouquinho. Merece, né? Mas ele é um menino bom, cara, me ajuda muito. Aí assim, é dessa forma, a gente sempre vai olhando, aí todas essas etapas depois eu entro em oração, entendeu? Tá certo. Primeiro a gente vai com a sensibilidade, entendendo se compensa, ouve as pessoas ali, se todo mundo também concorda, né? Eu sempre falo ali sobre aquela passagem de Marcos, acho que é 24, 5 ou 6, que vai falar, Jesus fala que o reino subdividido ele não prevalecerá, né? Que a casa, fala ali sobre a casa dividida, né, sobre o reino, aí a gente traz para nossa realidade a casa dividida, a empresa dividida, o filho, o marido... Está em unidade, né? E está em unidade, então assim, então eu sempre procuro, assim, tá unido, né? Nas minhas reuniões com o meu pessoal, eu sempre sou muito, assim, até didático, assim. Eu desenho para eles, eu mostro, eu gosto de explicar. Sim. Porque, assim, para eles entenderem. Porque não adianta eu falar e os caras não entenderem. Então, eu prefiro explicar. Tu entendeu que isso é importante? Você entendeu que isso vale a pena? Aí eles, não, entendi. Aí eu vou, coisa. Então, assim, aí depois eu entro em oração, né? Aí vamos orando. Aí